Gostaria de agradecer a oportunidade. Eu vou falar um pouquinho sobre diabetes relacionado à fibrose cística, que foi o tema do meu trabalho de mestrado. Deixa eu me achar aqui. Então, fibrose cística é a doença autossômica recessiva letal mais comum entre caucasianos e vem apresentando um aumento na sobrevida, que era em torno de 2 anos na década de 50 para aproximadamente 30 até quase 40 anos, com os avanços do tratamento medicamentoso, de evoluções no antibiótico-terapia e em fisioterapias. Com esse aumento da sobrevida, a gente vem observando mais recentemente, inclusive, uma diferença de taxas de sobrevida entre pacientes que nasceram após os anos 2000, mesmo em relação àqueles nascidos na década de 90. E com isso, o que vem ocorrendo é que a gente tem observado cada vez mais um número maior de pacientes adultos portadores da doença em relação ao número de crianças ao longo dos anos. Com isso, a gente tem começado a observar o aparecimento de complicações relacionadas à fibrose cística extrapulmonares, e dentre elas, o diabetes é a principal delas, aparecendo já desde a infância e apresentando um aumento importante a partir dos 10 anos de idade e ao longo da vida dos pacientes. Por volta de 40 anos de vida, aproximadamente 30 a 40% desses pacientes vão ser portadores de diabetes. Com a evolução do conhecimento sobre o diabetes em fibrose, tem-se observado também que o aparecimento do diabetes na fibrose representa um impacto na sobrevida dos pacientes quando a gente compara aqueles portadores de fibrose com diabetes versus aqueles que não apresentam diabetes. E o diabetes na fibrose cística, ele tem uma característica de poder ser assintomático durante anos antes do diagnóstico. E quando ele apresenta sintomas, eles são muito leves e podem ser confundidos com a doença de base pulmonar. Então, apenas alguns pacientes vão apresentar sintomas típicos de diabetes que podem nos fazer suspeitar da doença, investigar e tratar. Por conta disso, como o diabetes tem uma alta frequência, uma alta prevalência na fibrose cística, os sintomas são insidiosos, representam uma queda na sobrevida desses pacientes que pode ser melhorada com o diagnóstico e o tratamento precoce. A recomendação é que se realize um teste de triagem de tolerância oral à glicose para fazer uma busca ativa do diabetes nesses pacientes. Então, na Santa Casa de São Paulo, a gente vem seguindo a recomendação desses guidelines, onde antes do período de 2000, a triagem era feita só a partir dos 14 anos ou para aqueles pacientes que apresentavam algum sintoma clínico, e a partir do ano de 2000, a gente passa então a fazer a triagem anual para todos os pacientes a partir dos 10 anos de idade. Com isso, a gente vem observando que o diabetes em fibrose lá na Santa Casa representa o segundo tipo de diabetes mais frequente no ambulatório de endocrinologia pediátrica. A partir daí, a gente teve a ideia de fazer esse estudo, que foi avaliar a prevalência do diabetes em fibrose nos nossos pacientes, avaliar se realmente o teste com a triagem, com o GTT, foi efetivo em diagnosticar mais precocemente esses pacientes, e avaliar se haviam diferenças clínicas entre aqueles pacientes que foram diagnosticados após a investigação por suspeita clínica em relação àqueles pacientes que passaram a ser diagnosticados após a triagem. Então, para isso, a gente realizou um estudo de corte transversal, onde foram incluídos pacientes acima dos 10 anos de idade portadores de fibrose com ou sem diabetes, e foram excluídos apenas aqueles pacientes que não tinham realizado o GTT oral após o final do levantamento. O teste de tolerância na Santa Casa é realizado de acordo com as recomendações da Associação Americana de Diabetes, e os dados clínicos foram coletados na data do teste de tolerância oral à glicose mais recente e para aqueles diabéticos na data em que o diagnóstico do diabetes foi realizado. Nós coletamos idade cronológica, peso e estatura, índice de massa corporal, alguns dados clínicos de acompanhamento da doença pulmonar, como enzimas pancreáticas, uso de glicocorticoide, uso de suplemento hipercalórico e presença de colonização crônica por pseudomonas, e dados de função pulmonar, que são um bom preditor de evolução do prognóstico da doença. Da função pulmonar, nós avaliamos a função respiratória, o volume respiratório forçado no primeiro e segundo, a capacidade vital forçada e o índice de Tifenot, que é a relação entre os dois anteriores. Para a realização da análise estatística, então, nós comparamos os diabéticos diagnosticados pelo screening versus os diabéticos investigados pós suspeita clínica e comparamos o grupo que realizou o teste de tolerância de acordo com a classificação e os resultados da glicemia após o teste. Classificação desses pacientes do teste, a gente utilizou, então, a recomendação do consenso norte-americano de fibrose cística, onde os valores do GTT analisados são exatamente os mesmos que para qualquer outro tipo de diabetes, a glicemia de jejum e na glicemia de 2 horas.
mas aparece uma nova classificação específica do paciente portador de fibrose cística, que são aqueles que a gente coloca como tolerância indeterminada à glicose. São pacientes que têm exatamente o mesmo valor de jejum em 2 horas que os pacientes com intolerância, contudo, no tempo 1 hora do teste, eles apresentam uma alteração da glicemia maior que 200. Então, dos 141 pacientes que a gente tinha no ambulatório, 3 apenas foram excluídos porque não tinham realizado o teste de tolerância após os 10 anos de idade até o final do levantamento. Nós incluímos 60 pacientes, dos quais 8 pacientes já eram portadores, já tinham diagnosticado diabetes pós-investigação por suspeita clínica, e 87% dos pacientes tinham sido submetidos ao teste de tolerância oral à glicose. Então, em relação às características gerais do nosso grupo, dos 60 pacientes, 29 eram do sexo feminino e 31 do sexo masculino, com uma idade média de 19 anos, Z de estatura de menos 0,9, e aqui a função pulmonar de acordo com o esperado para a faixa etária. Depois eu vou falar mais especificamente nas comparações. Em relação aos dados clínicos, a gente tinha 22% dos pacientes que apresentavam baixo peso, 77% já apresentavam colonização por pseudomonas, 90% do grupo usa suplemento hipercalórico, e nós tínhamos 3 pacientes apenas que faziam uso de corticoide oral em dias alternados. Contudo, esses pacientes não apresentavam alteração no teste de tolerância oral à glicose, por isso eles não foram excluídos do estudo. E a dose média de enzima pancreática dentro do esperado para o tratamento da fibrose. Então, como foi a classificação desses pacientes quanto ao metabolismo da glicose? Dos 60 pacientes, nós tivemos 18 pacientes, ou seja, 30% do nosso grupo era portador de diabetes relacionado à fibrose cística. 27% desses pacientes tinham alguma alteração do teste de tolerância oral à glicose, e 43% deles apenas tinham um teste de tolerância normal à glicose. Com isso, se a gente somar os pacientes diagnosticados por screening versus aqueles por sintoma clínico e aqueles que tinham alguma alteração no metabolismo da glicose, nós tivemos um total de 57% do grupo com alguma alteração do metabolismo da glicose. Então, nós pegamos os pacientes portadores de diabetes e comparamos aqueles que foram diagnosticados pelo screening e aqueles pós-suspeita clínica. Enquanto aos dados clínicos de peso, Z de estatura, sexo, colonização por pseudomonas e uso de enzima pancreática, não houve diferença estatística entre os grupos. Nós observamos que o grupo diagnosticado por screening fez o diagnóstico com 13,5 anos versus 22,5 anos no grupo que foi diagnosticado após a suspeita clínica. E em relação à função pulmonar, nós observamos diferenças entre os dois grupos. Como a gente pode observar nesse gráfico, aqui em vermelho o grupo diagnosticado por screening e aqui o grupo diagnosticado pós suspeita clínica. O grupo diagnosticado por screening tinha uma idade mais baixa no momento do diagnóstico e valores melhores de função pulmonar, tanto para o volume expiratório forçado, como para a capacidade vital forçada, como para o índice de Tifenot. Em relação aos pacientes, então, que realizaram o teste, ou seja, excluímos aqueles que já tinham diagnóstico pós-sintomas, nós tivemos no grupo 9 pacientes diabéticos, 16 pacientes com alguma alteração do teste oral e 23 pacientes com teste normal. Então, em relação a todas aquelas características clínicas, eu vou falar um pouquinho mais rápido, que não é tão interessante para cá, a gente tinha, nas comparações múltiplas, uma diferença de idade no momento do diagnóstico entre os pacientes diabéticos pós-suspeita clínica por screening em relação aos pacientes com tolerância normal à glicose, e nós encontramos uma coisa interessante, que os pacientes que já tinham alguma alteração do GTT, já apresentavam um maior percentual de colonização crônica por pseudomonas e também faziam uso de doses mais altas de enzima pancreática, demonstrando uma deficiência exógena também maior do que os pacientes com tolerância normal à glicose. E quando nós olhamos a função pulmonar, que é o principal para o paciente com fibrose cística, nós então não encontramos nenhuma diferença entre os 3 valores analisados de função pulmonar dentre os 3 grupos. Dessa forma, para a gente resumir os nossos achados, a gente encontrou a prevalência de diabetes de 30%, em 60 dos pacientes analisados, 57% já apresentavam alguma alteração do metabolismo da glicose, e a média de idade dos diagnosticados por screening foi de 13 anos versus 22,3 naqueles que a gente esperou os sintomas, né? Então, concluindo, a prevalência de diabetes no nosso grupo foi alta, em torno de 30%,
O teste, a realização do teste como triagem foi efetiva em diagnosticar mais precocemente, a gente antecipou o diagnóstico aproximadamente em 8,8 anos. Em relação às características clínicas dos dois grupos de pacientes, nós pudemos ver que os pacientes diagnosticados pela triagem tinham melhor função pulmonar no momento do diagnóstico do que aqueles que já apresentavam sintomas, e que esses pacientes, mesmo diabéticos, diagnosticados pós a triagem, não apresentavam nenhum impacto negativo na função pulmonar quando comparados aos pacientes que tinham tolerância normal à glicose. Obrigada. Eu gostaria de agradecer ali o grupo da Santa Casa. Professora Mary, é claro que eu fico muito entusiasmo com sua apresentação e ao ponto em que as coisas estão. Se a gente imaginasse o Ministério da Saúde alocando recursos nas perspectivas que existem de transplante de ileota e a nova tecnologia que foi apresentada em células-tronco, o que, sim, viria, quanto dinheiro se colocaria num setor ou no outro e qual o custo atual do transplante de ileota, não considerando o fato de que as pessoas envolvidas são assalariadas pela universidade, etc., tirando isso à parte, apenas usando a tecnologia existente. Obrigado. Professor Éder. Tá. Atualmente, o problema não está sendo recursos. Isto foi um problema seríssimo alguns anos atrás, principalmente também com a saída do Einstein do projeto. Nós ficamos totalmente sem chão, e desde então vimos tentando estabelecer uma colaboração com a Faculdade de Medicina e com a HC. Então, atualmente, nós temos o apoio da Faculdade de Medicina da USP, o apoio do HC, e o que está limitando agora? Principalmente a oferta de órgãos, porque de uns tempos para cá, a Central de Transplantes estabeleceu que a família precisa doar o órgão ou os órgãos, não só para transplante, mas para pesquisa. Se não tiver escrito um X na frente de pesquisa, o órgão não chega para nós. Então, com isso, a oferta diminuiu barbaridade. E além disso, equipe. Equipe é um problema sério. Já tivemos períodos em que nós não tínhamos bolsas ou maneira de manter a equipe. Atualmente nós temos isso, nós temos um bom apoio do CNPq para esse projeto, então não temos mais desculpas. Agora a limitação mesmo está sendo órgãos, e por isso que é tão importante esse lado de células-tronco, de ter outras alternativas, né? Células pluripotentes que a gente possa diferenciar, porque não dá para ficar dependendo de isolamento de ilhota só, tem que ter uma outra alternativa. Mas, felizmente, nós já temos uma equipe muito bem treinada, e o difícil é o fato de não se ter uma equipe fixa, como tem os grandes centros do mundo, que tem staff, nós não temos. Então, é um estudante que está super treinado, defende o doutorado, vai embora. É um técnico que ganha por 2 anos e aí não tem mais bolsa, vai embora. Então, são contingências, mas eu acho que nós estamos contornando e eu estou muito esperançosa. Eu acho que tem tudo para esse projeto deslanchar ao longo desse ano, até o final do ano, a gente já está fazendo algum transplante. Bom, eu queria parabenizar essa mesa e parabenizar quem organizou, né? Porque ela conseguiu pegar a organização da terapêutica ao final da linha do paciente diabético, que é o que o João apresentou. Então, é extremamente paradoxal para a gente que vive o clinical care de rotina. Eu queria fazer 2 perguntas, 3, uma para o João. Me assustou muito, João, e tem assustado muito quando eu vejo os pacientes do Brasil, a tua idade média de 35 anos. Quer dizer, é uma população extremamente jovem, que tem uma duração do diabetes que não é tão grande, 21 anos, que está na linha final de um transplante duplo. Apesar da mortalidade, da gente saber que tudo é melhor, esses pacientes vão ser submetidos a uma terapia imunossupressora, que é de risco também. Então, isso me faz ver que nós estamos, de alguma maneira, falhando
no tratamento do paciente, na abordagem do tratamento do paciente diabético, né? Eu gostaria de saber com você como está o Brasil inserido nesse teu contexto. Qual é a idade média que faz um transplante duplo no paciente com diabetes tipo 1 nos Estados Unidos, na Inglaterra? Com que duração do diabetes? Até para nós podermos ter uma reflexão sobre como nós estamos em termos de terapêutica. Essa é a primeira pergunta. Pergunta interessante, Marília. Obrigado. É exatamente igual. É incrível isso, Uma mediana ao redor de 36, 35 anos, o tempo de diabetes é entre 19 e 21 anos. Então, quer dizer, nós estamos inseridos no mesmo padrão internacional. Em relação ao tempo de transplante, sim. E eu posso afirmar para você também, vendo o estudo nacional, que essa é a média de idade que eles estão indo para a insuficiência renal terminal. E é a média, mais ou menos, que a gente tem de óbito em pacientes com diabetes tipo 1, né? Então, eu acho que a reflexão vem agora para nós, né, para a terapêutica e para o Minicut. Por exemplo, 1% do nosso paciente usam bomba, né? Não é uma coisa, não é uma forma terapêutica de grande intensidade no Brasil, até pelo custo. Mas desses pacientes que usam bomba, 25% estão com uma hemoglobina acima de 9. Então eu fico pensando que a gente fala muito do dever do serviço público, né? Ele tem que pagar, ele tem que dar. Quais são os deveres do paciente? Na hora que eu coloco uma bomba no paciente, né, que eu estou fazendo uma terapia de alta complexidade, custo, você não acha, você que agora é presidente da sociedade, que o paciente deveria ter uma contrapartida, a fim do qual, por exemplo, se ele não conseguir, ou seja, retirando, abordando os aspectos psicológicos, tudo que a gente pode ter, a bomba não adianta mais para esse paciente. Você está mantendo a hemoglobina de 9,5, 9,3, está em uso de bomba por X tempo, o sistema, o SUS, não deveria ter uma contrapartida de poder retirar essa bomba? Então, isso fica também eu acho que a gente tem que começar a sair da idade paternalista que nós somos. O Brasil é paternalista em relação ao seu sistema de atendimento. A gente acha sempre que o sistema tem todos os deveres, né, todas as obrigações, mas os pacientes não é dado nenhuma contrapartida para que ele ofereça esse sistema. E parabenizar a Patrícia, porque eu acho que isso é o futuro, né? A palestra de ontem, se a gente entendeu 10%, mas ficou um conceito que eu achei assim fantástico. Nós vamos poder reprogramar nossas células, né? Quer dizer, você humanizar um porco é um negócio assim que era uma coisa que não se imaginava, né? E é uma linha de pesquisa, eu parabenizo a vocês da USP, mas para a gente ver que a pesquisa está aqui e o clinical care está aqui, e como nós estamos ainda distante de conseguir o que a gente quer para o nosso paciente. Tem uma palavra para responder a pergunta de $1 bilhão, não é de 1 milhão. Eu acho, olha só, Marília, nos Estados Unidos hoje tem mais de 500 mil pessoas usando bomba de infusão de insulina, na Europa tem outro tanto, em torno de 400 mil. No Brasil nós temos de 4 mil a 5 mil pessoas usando bomba de insulina. Na Eslovênia, que é um micro país, que a gente nem lembra dela, toda criança até 15 anos de idade que fica diabética usa bomba de infusão de insulina. E esse grupo DREAM, está começando, esse ano provavelmente entra em produção comercial o pâncreas artificial deles. Então, eu acho que tem várias coisas para discutir aí no meio. Eu não sei se, talvez eu seja um pouco paternalista demais, os meus associados costumam dizer isso. Mas eu não acho que cabe a gente punir o fracasso. E eu acho que é isso que a gente, muitas vezes, se você for fazer essa contrapartida, eu não te confesso que eu não tenho claro na minha cabeça essa história de como é que a gente faz. Eu só acho um pouco estranho que a gente puna justamente aquele que está indo mal. Por vários motivos. Aquela pessoa que já não vai bem, por
por que ela foi para a bomba? Ela foi para a bomba porque ela é um fracasso. Fracassou no esquema por qualquer motivo que seja, inclusive por conta do médico que atendeu muitas vezes. Mas ela não conseguiu, ou essa pessoa não conseguiu se compensar usando múltiplas aplicações, foi para a bomba, porque daí era o próximo passo, claro, e também não conseguiu um resultado bom. E não conseguiu aquilo que muitos de nós falamos até uns anos atrás, que era assim, conseguir ter um diabetes estável. Agora, eu pergunto para vocês, algum de vocês tem algum paciente com diabetes tipo 1 que é estável? Eu não tenho nenhum estável. Eu tenho bons controles, hemoglobina de 7, mas eles não são estáveis. Se você, na hora que você monitora e bota um sensor de glicose, não tem nenhum que não varia. É muito difícil, a doença é uma doença muito difícil. Agora, é claro, tem adolescente que tem distúrbio alimentar e que omite insulina, e por isso mesmo usando bomba tem 12 de hemoglobina glicada. Tem outros que não tem tempo para olhar mais para a sua doença, tem outros vários motivos. A maior parte deles, eu te diria, para aqueles que usam bomba, que são relacionados com dificuldades de personalidade de vida. Vamos tornar pior a vida deles? Eu acho que é um tema que está aquecido. Eu aproveito para engajar, talvez, em algum momento, uma pergunta que eu acho que é importante, sobretudo para a plateia, baseado no que você falou. Se puder, talvez a maior experiência nacional com bomba, de uma forma muito objetiva, indicações, contraindicações do uso da bomba. Criança menor do que 12 anos. Ou criança menor que 7 anos. Vocês já atenderam criança com 2 anos no consultório, com 1, e daí a gente faz o quê? Insulinização intensiva. 6 picadas por dia, tem criança que toma 12. Merece uma bomba de insulina? Merece. Grávida com diabetes tipo 1, merece bomba de insulina? Hipoglicemia assintomática grave, merece bomba? Já bateu o carro? Já teve convulsão? A mulher acorda no meio da noite para ver se ele está morrendo, se ele está morto, está vivo? Merece? Então, eu acho que esses 3 merecem. Não é? Agora, e se eles, com tudo isso, tiverem com a hemoglobina glicada acima de 8? Tira deles? 9? Não, eu não estou querendo polemizar. Eu tenho essas dúvidas, entendeu? A grávida, eu acho que é uma indicação. Muito bom. E a grávida vai sempre bem. E ela vai bem, e daí, depois que ela deu à luz, nós tiramos a bomba dela? Se ela tiver sendo paga pelo governo? E a criança, depois que ela passa dos 7 anos, a gente tira a bomba dela? A gente não tem esse critério. Não, eu só estou perguntando. Para dar continuidade, acho que o Pires tem uma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta para o João. João, até para a vida prática, o contrário agora, quer dizer, os indivíduos não diabéticos que submetem a transplante e que desenvolvem o diabetes pós-transplante. Você tem algum grupo acompanhando? Como evolui isso? Se é um diabetes pior, se é um diabetes que entra em remissão, se é um diabetes que complica mais frequentemente? Eu gostaria que você tiver experiência, passasse isso para a gente, por favor. Nós temos, Pires, obrigado pela pergunta. A maioria dos trabalhos são em rim, que é o transplante mais realizado. Mas varia assim, muito com a genética da população, 2% até 51%. O coreano tem muito diabetes pós-transplante. Não, isso aí dependendo do tipo do paciente que você tem, da doença, é extremamente aceitável. Você tem uma remissão importante, até porque você tem uma mudança de imunossupressores, você tem a melhora. Com o tempo, grande parte desses pacientes podem voltar ao normal. Eu diria até que pelo menos 25% deles voltam ao normal. E você tem que fazer o seguimento. E o tratamento, acho que a Márcia talvez tenha a mesma opinião que eu, é muito ruim. Porque muitos desses pacientes, eles ficam na mão de não endocrinologistas, né? Então, quando a Marília falou, por exemplo, de mediana de idade, por exemplo, nós temos dados de que quando um paciente tipo 1, isso infelizmente acontece com os endócrinos, ele fica proteinúrico,
ele vai para o nefro. Aí o nefro não sabe tratar diabetes, não é demérito nenhum, como a gente não sabe tratar nefropatia. E o que acontece é que esses pacientes, por exemplo, ficam 4, 5 anos sem fazer um fundo de olho. E às vezes, ao mesmo tempo, sem ter uma análise de pé. Então a gente precisaria... Patogenia é resistência insulínica, João? Básica? Extremamente complexo. Você tem drogas que diminuem a secreção de insulina, que diminuem a liberação de insulina, e tem drogas que aumentam a resistência. Você tem, eu diria assim que, isso é uma opinião minha, é um modelo muito interessante para diabetes tipo 2, onde num período curto de tempo se expõe o paciente à redução de secreção, redução de liberação e aumento de resistência. Eu agradeço imensamente a presença de vocês. Infelizmente o tempo já ultrapassamos, então eu declaro encerrada a sessão. Muito obrigado.